Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal e pode ser um pouco seu também. Para isso, se inscreva aqui nesse canal. Se você ainda não é inscrito, se você ainda não ativou o sininho, o que você está fazendo, meu? Tá fora da visão. E vá lá no Twitter, no Instagram, onde o diálogo com essa comunidade acontece. E esse diálogo fica mais gostoso hoje, mais suave hoje, mais leve hoje, porque vem aquele quadro que você gosta, que eu gosto. A gente vai falar hoje de Te Agradeço, a gente vai falar de Ana Paula Valadão, a gente vai falar de Diante do Trono, naquele quadro. Entendo o que você canta. Para você que já conhece o quadro, eu não preciso explicar, mas se você está chegando agora, eu vou explicar sim. Aqui nós não analisamos música. Se você quer análise de música evangélica, você vai lá para o quadro Bereia dos meus amigos teologueiros. E eu também não entendo muito de música. Se você quer ouvir música boa, você vai lá no Mundo Medrado. Aqui eu vou explicar coisas da Bíblia e da teologia, tomando alguma música como base, como plataforma para falar isso. Quem sabe até te influenciando a pensar nessas coisas da Bíblia e da teologia quando você estiver ali no seu momento de louvor e de adoração. E se você, de repente, é um líder de louvor, um líder de adoração, você pode muito bem talvez usar essas informações aqui para melhorar a sua ministração. Se eu puder contribuir, por que não? E antes de eu entrar no Te Agradeço, que é música da minha conversão, gente, você quer saber um pouco da minha conversão? Eu vou falar um pouco hoje. Antes de eu entrar nisso, você dá uma passada aqui na descrição desse vídeo, porque na descrição desse vídeo tem um curso que eu tenho certeza que você vai gostar, como preparar um estudo bíblico. Eu falo de Bíblia nesse canal. Se você gosta do conteúdo bíblico desse canal, você vai gostar mais ainda do curso que eu preparei com muito carinho, com muita dedicação. Como preparar um estudo bíblico para você que está começando do zero é o curso que eu indico. Mas por que Te Agradeço é uma música que eu escolhi? Não é uma música simples, eu te agradeço, é uma música de gratidão e tal. E eu queria te desafiar a pensar. Eu queria te convidar a pensar nessa música como ao longo do tempo eu vim aprendendo a pensar nela. Como um hino de desafio ao status quo. Como uma canção que enche os nossos lábios quando a gente quer ser subversivo à cultura, quando a gente quer caminhar na contracultura, na direção oposta do que a sociedade nos impõe. Caramba, você está enxergando tudo isso em Te Agradeço? Eu vou explicar por que eu penso assim. Talvez Ana Paula Valadão nunca tenha pensado nisso, não sei. Na verdade, ela tem a liberdade poética de escrever o poema, eu tenho a liberdade de pensar biblicamente a partir do poema que ela escreve. Eu espero que abençoe as pessoas que ouvem. Mas por que eu penso em Te Agradeço assim? Te Agradeço, como eu disse agora há pouco, foi uma canção da minha conversão. Isso foi em 2001, nossa, faz tempo. Estou revelando um pouco a minha idade. Mas ali em 2001, ela é uma música simples, eu sei disso, é gratidão a Deus, né? Uma música que expressa a nossa gratidão a Deus. Uma música simples, falava com simplicidade da coisa mais profunda que eu experimentei na minha vida, que é agradecer a Deus com todo o meu ser por tudo que Ele já fez, que Ele já executou e executou com grande dor e com grande sofrimento na cruz do Calvário e com grande vitória e soberano poder na ressurreição ao terceiro dia, no domingo de Páscoa. E só isso já bastaria para que eu dissesse: esse tipo de canção é o completo avesso daquilo que a comunidade que nos cerca, daquilo que a sociedade que nos cerca quer nos impor. Uma sociedade que prega a autossuficiência, uma sociedade que prega que eu sou poderoso. Mas tem mais do que isso por aí. E eu queria te convidar a pensar comigo a partir da perspectiva do apóstolo Paulo, conforme ele escreve tanto em Efésios, mas principalmente no capítulo 3 de Colossenses, quando ele diz o seguinte: aconselhai e ensinai-vos uns aos outros com cânticos, hinos e salmos, ou com salmos, hinos e cânticos espirituais. Quando Paulo fala isso, ele não fala isso assim no meio do nada. Se lê lá o capítulo 3 de Colossenses, você vai perceber que nos primeiros versículos, até o versículo 10, Paulo está dizendo como os colossenses eram antes de conhecer a Cristo
e reconhecê-lo como Senhor das suas vidas. E antes de ressuscitarem com Cristo, mortos para o pecado e vivos para a vida em Jesus. E ele descreve aquela série de coisas, comportamentos que a gente está habituado, que Paulo recomende e escreva nas suas cartas, dizendo: vocês andavam mentindo uns aos outros, então não mintam mais, tirando proveito uns dos outros, então não tirem mais proveito. E aí chega no versículo 11, tem um ponto de inflexão nessa história, uma mudança de direção, uma mudança de rumo, quando ele diz: mas agora, nem judeu nem grego, vocês não são mais o que vocês eram. Vocês são um em Cristo Jesus. Vocês nem judeu nem grego, vocês são uma outra coisa. Então, Paulo, quando está preparando o caminho para dizer: ensinem uns aos outros, aconselhem uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, além de nos dar uma dica e uma pista, que aquela comunidade ali na cidade de Colossos e na cidade de Éfeso também, onde essa estrutura aparece também, além de nos dar a dica que nessas comunidades existia canto congregacional, as pessoas adoravam juntas e cantavam juntas, exaltando o nome de Jesus, ele nos dá uma dica que esse exercício de cânticos espirituais, de usar a música para o ensino, esse exercício é um exercício típico de quem está caminhando na contramão da sociedade que eles representavam antes de estarem em Cristo. Então, se antes vocês agiam de uma determinada maneira, agora, na contramão, na contracultura, na contracorrente, como uma espécie de hino de rebelião contra o status quo, vocês ensinam uns aos outros, não mais com falas de desprezo, não mais com mentiras nas bocas de vocês, mas com hinos, salmos, cânticos espirituais. Ou seja, o próprio canto é um ato de subversão a essa cultura estabelecida. Mais do que isso, quando ele vai chegando nesse trecho, falando sobre hinos, salmos e cânticos espirituais, ele fala sobre dois outros elementos que são absolutamente contraculturais. Primeiro, ele fala que essa comunidade, que é uma só em Cristo, ela é marcada pelo perdão. E poucas coisas são mais contraculturais e mais o avesso da cultura e mais o avesso da sociedade, tanto daquela época quanto da época de hoje, quanto o perdão. Os relacionamentos, a maioria dos relacionamentos são baseados em trocas. A maioria dos relacionamentos são baseados naquilo que eu posso obter do outro e aquilo que o outro pode obter de mim, e como existe um interesse mútuo, o relacionamento se estabelece. Na maior parte dos casos é isso, a maior parte dos relacionamentos se dá assim. Tem uma rede social, o LinkedIn, que vive só disso, mas independentemente da rede social, quando a gente instaura um perdão, o perdão é o avesso dos interesses mútuos que nos aproximam. O perdão é o seguinte: na verdade aquela pessoa me prejudica, mas eu me aproximo dela apesar do prejuízo que ela me causa. É o avesso. Agora, tão avesso da cultura quanto o perdão é o te agradeço. É a gratidão. Porque quando você é uma pessoa grata, você está jogando uma bomba atômica no marketing pessoal da sociedade atual. Quando você diz publicamente: eu sou grato a fulano porque ele fez isso, isso e isso por mim, você está dizendo nas entrelinhas o seguinte: eu estou aqui e cheguei onde eu cheguei por causa da benevolência do fulano. Não por causa dos meus próprios méritos, não porque eu sou bom, não porque eu sou maioral, mas porque o fulano me ajudou. Quando você diz: eu sou grato à igreja porque a igreja me acolheu, você está reconhecendo uma fragilidade que é o seguinte: em outro lugar eu não era acolhido, em outro lugar eu não era querido, mas no âmbito da igreja eu fui acolhido, a igreja me acolheu e eu sou grato. E quando você diz eu sou grato, você está reconhecendo uma fragilidade. Nessa cultura que diz que você deve se apresentar com as suas melhores características, esse é um profundo ato de subversão e de rebelião contra o status quo, contra a cultura
estabelecida, é um ato de contracultura dizer te agradeço. Dizer te agradeço é se mostrar vulnerável. Na era da meritocracia, é você dizer o seguinte: olha, eu cheguei onde eu cheguei, mas o mérito é também dele, dela, daquele outro ali. A gratidão é um exercício de rebelião contra a cultura. E a cultura vai dizer para você, especialmente em relação à eternidade da sua vida: seja bom e receba uma boa recompensa. E o Evangelho vai dizer em relação à eternidade da sua vida: nós somos profundamente dependentes e por isso somos gratos, porque fomos alcançados pela graça. Portanto, quando a gente se reúne para cantar juntos, te agradeço, esse é um hino profundo de desafio à realidade estabelecida. É um hino profundo de divisão e de separação entre os valores estabelecidos do mundo e da nossa cultura e os valores estabelecidos pelo texto bíblico. Em outras palavras, por algo nobre que é a gratidão, e que qualquer pessoa por aí dirá que gratidão é uma coisa boa, por algo nobre e bom, nós somos capazes de nos separarmos da cultura. E assim, quem sabe, a cultura possa olhar e dizer: esses caras são diferentes e isso me incomoda pela diferença deles, mas o motivo pelo qual eles são diferentes é um motivo bom e um motivo nobre. E quando eu e você cantamos Seja Te Agradeço, ou seja, qualquer outra música, nós estamos num exercício de desafio à cultura, num exercício de rebelião contra o status quo, porque numa cultura extremamente individualista, você se reunir em grupo toda semana é um exercício de contracultura. Numa cultura da performance do entretenimento, você se reunir e acordar cedo para, em vez de ir num show, ir assistir aquele teu amigo tocar guitarra e nem sempre acertar tanto, e cantar do lado de uma pessoa desafinada e do lado de outra pessoa que bate palma no contratempo, isso é um exercício de contracultura. E, portanto, quando nós nos reunirmos para adoração, nós estamos dizendo ao mundo: essa comunidade se ama apesar das suas fragilidades. Essa comunidade se ama apesar dos prejuízos que ela possa causar internamente uns aos outros. Essa comunidade se ama e acorda cedo no domingo de manhã para que ela possa adorar junta, mesmo que ela seja tão diversa, tão diferente. E por isso não há mais judeu nem grego, mas existe uma comunidade em Cristo, e por isso somos alegres e eternamente agradecidos. Seja grato e você verá a diferença que isso faz na hora que você prega o Evangelho. Seja grato e você verá a diferença que isso faz no meu e no seu testemunho. Seja grato e você verá que a vida é muito mais feliz e alegre quando a gente reconhece as grandes coisas e tudo o que o Senhor tem feito e tudo que Ele irá fazer pelas promessas dEle e tudo que Ele é. A gente agradece, seja grato. E se você quer saber de onde veio isso e de onde veio essa reflexão, eu queria te convidar a conhecer esse autor aqui, Walter Brueggemann, A Glad Obedience, que é um livro que, para quem é líder de louvor, adoração, música, olha, eu tô para dizer que eu li rapidamente e está entrando no cânon, no hall dos livros quase que indispensáveis e fundamentais para quem se interessa por esse tipo de ministério, tá bom? Passa aqui na descrição desse vídeo que você vai encontrar um curso sobre estudos bíblicos. Estudos bíblicos como esse que eu faço, você pode também fazer. É uma questão de treino, leva esforço, mas tem aqui um passo a passo no curso que eu ministro, você pode conhecer. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, não se esqueça de compartilhar com o seu líder de louvor, com o seu pastor, com o seu líder de adoração, que de repente isso aqui pode abençoá-lo. E também compartilhar com qualquer outra pessoa que esteja nesse ministério, tá bom? Deixe o seu like, ative as notificações, se inscreva nesse canal, porque eu vou ficando por aqui. E até a próxima!